Olá, boas-vindas a todos e a todas ao nosso momento devocional, nosso momento de estudo da Bíblia. Estamos estudando a carta de Paulo a Tito, chegamos ao capítulo 3, a conclusão, versículo a versículo. Quero antes fazer um pedido a você que está acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal. Enquanto você vai ouvindo o estudo, você vai lá e clica em inscrever-se. Também deixe o seu like, que é o joinha. E também deixe o seu comentário, se assim você quiser. E também compartilhe com seus contatos. Me ajude a alcançar a marca de 1.000 inscritos, porque eu já poderei monetizar o canal. E então eu poderei receber alguma coisa por isso para ajudar nas despesas de internet, energia elétrica, manutenção para esse trabalho que faço há mais de 5 anos com a minha maior alegria. Vamos então à continuidade. Só recapitulando, no capítulo 1, Paulo apresenta o seu apostolado, apresenta o seu filho na fé, Tito, e o motivo por que deixou Tito em Creta, naquela ilha, onde haviam várias igrejas que se reuniam nas casas, e Paulo queria que Tito pusesse em ordem a obra de Deus naquela ilha, organizando supervisores ou presbíteros em cada cidade. E também que Paulo aponta que as qualidades espirituais e morais exigidas para esses líderes. Paulo também apresenta como motivo para isso aqueles que estavam ensinando mentiras, coisas contrárias à sã doutrina. Agora no capítulo 3, o apóstolo continua nessa mesma linha de raciocínio e eu quero ler para você a partir do verso 1, que diz assim: Lembre a eles que não devem ser, que devem ser submissos aos magistrados e autoridades, que devem obedecer e estar prontos para toda boa obra. Não devem difamar a ninguém nem andar brigando, mas sejam pacíficos e atenciosos no trato com todos. Li os versos 1 e 2 do capítulo 3, onde estabelece aqui um esclarecimento importante. Nós, enquanto crentes, servos de Deus, nós pertencemos ao reino de Deus, somos cidadãos dos céus, mas também estamos inseridos na sociedade, na comunidade, na nação da terra na qual nós vivemos, que tem suas leis e suas autoridades. E nós devemos ser submissos, até aquele ponto de ruptura, onde obedecer à lei e à autoridade significa desobedecer a Deus e a sua palavra. Aí importa-nos mais obedecer a Deus do que aos homens. Mas enquanto não for esta a questão, nós devemos obedecer e submeter às autoridades e às leis. E o crente tem por obrigação ser o exemplo de bom cidadão, de pessoa ordeira, de pessoa cordata, de pessoa sensata, educada, de boas maneiras e de civilidade, porque isso reflete o nosso caráter transformado pelo Evangelho. Se o Evangelho não tiver feito isso em nós, ninguém mais o fará. Não devem difamar nem andar brigando. De fato, o crente não deve difamar e nem andar brigando. A bandeira do Senhor sobre a nossa vida é o amor ágape, o amor sofredor, o amor altruísta, é o perdão. Então são valores do Evangelho, valores inegociáveis do Evangelho. Aqui diz, mas sejam pacíficos, atenciosos no trato com todos. Crente mal educado não combina com o Evangelho. É uma incoerência um crente casca grossa. Tem até uma brincadeira que alguém disse, mas você é muito grosso. O crente não é o sal da terra? Ele disse, sim, mas eu sou o sal grosso. Jesus não falou de sal grosso, só falou de sal da terra. Sal lá que é sinônimo de equilíbrio, de não perecer, não corromper. Então, aqui diz, atencioso no trato com todos, também sem acepção de pessoas. Se é uma pessoa de um grupo social que você não aceita as práticas daquele grupo social, mas seja atenciosa e educada com aquela pessoa. Não quer dizer que você está apoiando a prática, a conduta daquela pessoa, mas quer dizer que você deve ser educado e atencioso, porque aqui diz para com
todos. Verso 3. Também nós, antigamente, lembra de onde viemos? Quem não teve o grande privilégio de nascer num lar evangélico e ser ensinado no evangelho desde a sua primeira infância, certamente veio lá do mundo, de práticas pecaminosas, de coisas erradas, de uma vida errada. E Paulo chama a atenção dizendo, olha, também nós, e ele se inclui, também nós antigamente éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres. Não esqueceu disso, né? É o que a gente era também. Vivendo na perversidade e na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Era odiando e sendo odiado. Essa era a vida da gente no mundo, sem Deus, sem Cristo, sem salvação, sem o evangelho da verdade, sem a correção da sã doutrina. Era isso que nós éramos. Mas aí o verso 4 diz como que mudou. Mas a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram. Ele nos salvou. Essa é a nossa diferença do mundo. Não é porque é algo que nós temos de nós mesmos. É algo que recebemos de Deus. Paulo vai dizer assim, olha, não por causa, verso 5, de atos de justiça que tivéssemos praticados, mas porque fomos lavados por sua misericórdia através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, é obra de Deus em nós. A nossa cooperação, a nossa participação foi aceitar, foi crer, foi receber e procurar viver assim, mas é uma obra de Deus em nós. Verso 6, Deus que derramou abundantemente o Espírito Santo sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Observe, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Toda a Trindade divina atuando nessa metamorfose, nessa transformação do nosso caráter e da nossa vida diária, da nossa vida social. Aqui diz que derramou abundantemente por meio de Jesus Cristo. Não é algo à parte que independe de Jesus. O Evangelho só é o Evangelho e o poder do Evangelho só atua em nós através de Jesus Cristo. Para que, verso 7, justificados por sua graça, nós nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. Herdeiros da esperança da vida eterna. Vida eterna é a grande promessa. É o ponto culminante da fé cristã, é a vida eterna. Não é ter carro, fazenda, mansões, apartamentos, iates luxuosos ou um nome famoso no mundo. Isso não é propósito do Evangelho. Isso pode ser a consequência de alguma coisa daqui mesmo, que pode vir ou não. Mas o nosso grande afã é a vida eterna. E nós já somos herdeiros da esperança da vida eterna. Essa vida eterna, ela vai se manifestar, se concretizar em nós no momento da volta de Jesus, quando todos os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro do que os ímpios, e nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos no momento, num abrir e fechar de olhos, transformados em corpos incorruptíveis e subiremos juntos com os mortos ressuscitados, formando um único grupo a encontrar o Senhor nos ares. E a Bíblia diz, e assim estaremos para sempre com o Senhor, sempre, vida eterna, Zoe, a vida de Deus em nós. Maravilha, né? A partir do verso 8, Paulo vai continuar a falar sobre a vida na fé. Esta é uma palavra digna de fé. Por isso quero que você insista nessas coisas, a fim de que aqueles que acreditam em Deus sejam os primeiros a praticar o bem. Quem de fato acredita em Deus e crê em Deus segundo a palavra de Deus, vão buscar praticar o bem. Não tem como falar, eu sou de Deus, creio em Deus, acredito em Deus, pertenço a Deus e viver praticando o mal. É uma incoerência. A fim de que aqueles que acreditam em Deus sejam os primeiros a praticar o bem. Essas coisas são boas e úteis a todos os homens. Olha,
a prática do Evangelho na bondade, no amor, no perdão, na correção, fazer o certo, é bom para todo mundo. Por isso as autoridades governamentais e o povo em geral deveriam aplaudir a conversão de uma pessoa, porque é uma pessoa que está dando o primeiro passo para uma transformação radical na sua vida e praticar a verdade do Evangelho, que faz bem a todo mundo. Quando uma pessoa se converte, só não vai fazer bem para quem vende o vício, vende o pecado. Mas é bom para a sociedade, é bom para a comunidade. E um verdadeiro governante com bom senso, ele vai perceber isso, que o Evangelho é fator de transformação social, uma transformação que favorece até os governos do mundo. Verso 9. Evite controvérsias inúteis, genealogias, discussões e debates sobre a lei, porque para nada servem e são vazias. Paulo falou que entre esses que ensinavam coisas erradas, que não eram conforme a sã doutrina, estavam muitos que vieram do judaísmo, porque por esse tempo já havia se levantado uma grande perseguição aos judeus em Jerusalém, e haviam judeus espalhados por todo o Império Romano, e alguns se converteram a Jesus, mas não quiseram deixar as práticas do judaísmo ligadas à lei, aos costumes da lei. E aí discutiam coisas inúteis, genealogias, discussões, debates sobre a lei, que para nada servem, são vazias. Nós devemos buscar aquilo que promove edificação, aquilo que for útil para a nossa fé, para a nossa vida cristã. O que for terciário, quaternário, a gente deixa para lá, vamos ao que é primário, ao que é mais importante. E isso levava as pessoas até mesmo a pregar heresias, a se tornar um herege. Como tratar um herege? Aqui Paulo diz a Tito: depois de um primeiro e um segundo conselho, outra tradução diz admoestação, você nada mais tem a fazer com um herege, pois sabemos que um homem desse tipo se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Aí Paulo diz: evita-o. Ou seja, não dê mais espaço para essa pessoa falar na igreja, falar aos irmãos. Orienta os irmãos a não receber essa pessoa em casa como pregador, como mensageiro, alguém que vai vir para aconselhar. Vamos fazer aqui um estudo, vamos estudar a Bíblia juntos. Não. A heresia não pode ser tolerada, ser aceita. O apóstolo João, falando de heresias, ele disse: e se alguém vem ter convosco, vem na sua casa, e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, que é onde as conversas aconteciam e os ensinos eram colocados. Porque quem o saúda tem parte ou é cúmplice das suas más obras. Não dê espaço. Aqui Paulo diz, olha, verso 11, porque sabemos que um homem desse tipo se perverteu e se entregou ao pecado, condenando-se a si mesmo. Ou seja, heresia consciente, deliberada, a meu ver, agora é a minha opinião pessoal, é um caminho sem volta. Aquela pessoa que se tornou uma herege, ela pegou um caminho sem volta. Mas é um caminho para ela. Não vamos deixar que ela faça do seu caminho o caminho para aqueles que nós estamos ensinando no Evangelho e pastoreando. Para a nossa família, para os nossos irmãos de igreja. E agora Paulo chega às saudações finais para terminar essa carta, a carta de Paulo a Tito. A partir do verso 12, ele vai falar de assuntos pessoais e alguém perguntaria, qual é o proveito disso para nós? Você não tem curiosidade de ver como que eram essas saudações, as recomendações de Paulo? Porque em tudo da Bíblia há proveito. Toda a escritura divinamente inspirada, e essa é uma escritura divinamente inspirada, é proveitosa. Então vamos lá. Mandarei Ártemas ou Tíquico, que é o mesmo, encontrar-se com você. Quando eu chegar aí, faço o possível para se encontrar comigo em Nicópolis, onde resolvi passar o inverno. Então Paulo ia até Nicópolis, passar o inverno ali, e Tito, que estava em Creta, deveria ir até Nicópolis para encontrar-se com ele. E aí ele diz no verso 13, e se esforce para ajudar Zenas, o jurista, e Apolo, de modo que nada lhes falte. Ou seja,
Tito, e procura ajudar o Zenas e o Apolo, suprindo aí, ajudando financeiramente, alimentação, o que eles precisarem para que nada lhes falte. Porque de fato, irmãos, aqueles que estão militando, fazendo a obra de Deus, se tiverem que se preocupar ainda se vão comer ou beber, né, a obra sofre prejuízo, tem que ter um suprimento, tem que ter uma fonte de sustento, e essa fonte somos nós, a igreja, o povo de Deus. 14. Todos os da nossa gente precisam aprender a praticar o que é bom. Da nossa gente, da igreja, dos crentes, precisam aprender a praticar o que é bom. Não é saber e falar, não é praticar o que é bom. Ajudar o próximo, dar bom testemunho, pregar o evangelho, serem bons cidadãos cordatos, corretos, sensatos, pessoas equilibradas, que não promove desordem na sociedade, mas procura contribuir para o bem comum. Praticar o que é bom, de modo que sejam capazes de atender às necessidades urgentes e assim não viver uma vida inútil. O que é uma vida inútil? É aquela vida da pessoa que não faz nada para ajudar ninguém, nem a si mesma, não procura aprender a fazer uma coisa boa, a desenvolver algum projeto bom, alguma prática boa. Enquanto temos vida e temos tempo, nós devemos estar sempre aprendendo e colaborando com os outros e com a gente mesmo. Quando a gente faz para a gente já está ajudando. Porque senão alguém vai ter que fazer até para a gente também, né? E é isso que Paulo está falando. Os da nossa gente precisam aprender a praticar o que é bom. Verso 15. Todos os que estão comigo lhe mandam saudações. Saudações a todos os que nos amam na fé. Saudação. Essa comunicação em amor dos crentes uns com os outros, na sua igreja local, com as pessoas da sua comunidade, do seu convívio, no trabalho, na vizinhança, na sua igreja local, você se cumprimenta, você é uma pessoa que se comunica. Ah, mas eu sou muito tímido, pastor. Mas se comunica na sua timidez mesmo? Porque isso faz parte da comunhão. E aí Paulo termina dizendo que a graça esteja com todos vocês. A graça, a graça, a graça. O favor não merecido de Deus. É o que nós mais precisamos. É de onde viemos, da graça de Deus que nos salvou. E é no que vivemos. Pela graça de Deus sou o que sou, disse o apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe poderosamente. Assim concluímos o estudo de mais um livro do Novo Testamento, no caso a carta de Paulo a Tito. Eu quero agradecer a sua preciosa atenção, quero me desculpar porque estou com uma dificuldade de dicção, porque estou em tratamento odontológico, estou com dificuldade de falar, mas nem por isso deixei de vir aqui e compartilhar com você da palavra de Deus. Concentre-se no conteúdo e não na aparência. E eu creio que você será edificado e compartilhando pode edificar também a outros. Se inscreva no canal no YouTube, ativa lá o sininho para você ser notificado dos novos vídeos, deixe também o seu comentário, o seu like, e para você que acompanha pelo Instagram e pelo Facebook, compartilhe com seus contatos. Replique esse vídeo para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a sua vida.